A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Eleitoral, tem a honra de apresentar o webinar Eleições 2020, Emenda 107 de 2020, e o novo calendário eleitoral, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, educação de qualidade e paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Carla Maria Nicolini, membro consultora da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar esse evento cumprimentando o presidente Caio Augusto dos Santos, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, doutor Hélio Silveira, que promoveram, que são os promotores desse evento, com apoio também da Comissão de Eventos, que agradeço na pessoa do professor Alexandre Rolo. Para mim é uma honra estar aqui nessa segunda de manhã para debater um tema que é tão importante e tão premente, né? Nós estamos no início do processo eleitoral e esse ano já sempre tem as eleições, são sempre uma novidade, né? A gente sempre está com muitas mudanças e esse ano a gente ainda teve uma pandemia para presentear as nossas inseguranças e as nossas sempre dificuldades do processo eleitoral. E acabou que essa pandemia obrigou, né, os players a puxar o freio de arrumação e ter que postergar a realização das eleições com o prazo necessário para poder se organizar, né? Tanto a Justiça Eleitoral quanto os partidos. Foi feito um arranjo institucional importante entre o Congresso e o Tribunal Superior Eleitoral para que saísse essa emenda 107, que postergou a realização das eleições lá para 15 de novembro, o primeiro turno e o segundo turno em 29 de novembro, e disso decorreu várias alterações, né, no nosso calendário eleitoral, e é disso que a gente vai tratar hoje aqui, doutora Isabela Omana e doutora Milka, e nós vamos trabalhar um pouco essas questões assim em relação às datas, às novidades. Esse é o primeiro webinário de uma série de eventos que vão acontecer ao longo desse mês de setembro até o dia 7 de novembro. Nós vamos tratar de registro, de propaganda, de prestação de contas, de LGPD, e isso vai ser... vão ser vários webinários com vários membros da nossa comissão. Então, eu vou iniciar os trabalhos aqui, já vou passar a palavra para a doutora Isabela, que ela vai fazer uma primeira explanação geral sobre as datas e alguns eventos novos advindos dessa nossa emenda constitucional. Bom dia, Isabela, a palavra é sua. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando o nosso webinar. Eu agradeço o convite ao nosso presidente, doutor Hélio, e estar junto com os colegas, né, de tanto tempo. E aqui eu vou fazer um início, vou iniciar com as datas, né? Nós que já viemos há tanto tempo aqui no direito eleitoral, temos que ir nos adaptando às diversas alterações de datas, né? Então, já tivemos a redução da campanha de 3 meses para um mês e meio, que já mudou uma parte das datas, e agora, por uma razão muito justificada, tivemos que alterar, aí foi necessário alterar a data do pleito, e aí, consequentemente, em razão da postergação do pleito para o dia 15 de novembro, outras datas do calendário eleitoral precisaram ser ajustadas, e além das datas, outros temas precisaram também ser ajustados à situação da pandemia, o que refletiu também no calendário eleitoral e nas resoluções. E aí, então, a primeira data mais importante que foi alterada foi a data do pleito, isso é de conhecimento de todos. A gente vai ter o primeiro turno dia 15 de novembro, e para os municípios em que
houverem a possibilidade de segundo turno, ele vai ser realizado no dia 29 de novembro. E a partir dessas datas, vamos retroagindo para alcançar os demais marcos da eleição. E aí, a primeira situação que nos deparamos, né, de alteração do calendário eleitoral e que criou uma série de dúvidas foram os prazos de desincompatibilização. O que fazer com os prazos passados e como é que fica dali para frente? E aí já ficou, a própria emenda constitucional trouxe essa resolução, o que já tinha precluído ficou sem alteração, e com relação aos prazos de desincompatibilização, somente aquele que engloba os servidores públicos, os funcionários públicos, é que pode ser postergado para o dia 15 de agosto. É um prazo que agora, para a nossa conversa, já foi encerrado, mas é importante aqui mencionar que somente ele é que pode ser postergado para 15 de agosto, e aí, com relação aos demais, não é possível mais trazer um debate sobre se afastou no prazo ou não. O próximo marco, que também foi alterado, e tudo em razão da data do pleito, foram as realizações das convenções, que também já estamos nos últimos dias, temos mais 3 dias para realizar as convenções, hoje, amanhã e quarta, e então ela foi realizada a partir do dia 31 até quarta-feira, e a grande novidade para as convenções desse ano, em razão da pandemia, foi a possibilidade delas serem realizadas em ambiente virtual. E foi editada uma resolução para regular a questão das atas, da validade, das listas de presença, né? Houve uma flexibilização no livro-ata para os partidos que não tivessem com o livro-ata aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Ele pode ser feito pelo sistema Candex. Então, toda essa movimentação de data e refletir na convenção para que os partidos pudessem realizar convenções seguras e manter regularmente a escolha dos seus candidatos. E das convenções virtuais, caso ela não seja realizada em ambiente fechado, restrito aos convencionais, caso os partidos optem, e ainda quem precisa realizar suas convenções, é interessante que se tenha muito cuidado com a possibilidade da divulgação da propaganda, da convenção, nas redes sociais. E digo isso porque a propaganda intrapartidária é permitida, mas a partir do momento que eu faço uma transmissão, as conhecidas lives, né, muito modernas hoje em dia, e eu corro o risco de transformar a propaganda intrapartidária em propaganda antecipada, né? E isso não é uma novidade para a Justiça Eleitoral, porque quando era permitido faixas, placas, a gente via muita representação contra os candidatos que mudavam a proximidade do local de votação e colocavam pela cidade inteira, divulgando o seu nome, número, e acontecia muito. Então, acaba que esse cuidado que se tinha com a convenção presencial, ela é transportado para o caso dos partidos que optem por divulgar as suas convenções num ambiente virtual e aberto, né, para todos os seguidores do candidato ou do partido, que são os virtuais eleitores, né, dos pré-candidatos, que hoje quase todos já são candidatos. Então, passado esse prazo, esse marco, nós temos após agora o prazo final para o registro de candidatura, que foi postergado para o dia 26 de setembro. O registro, hoje, ele pode ser feito por 2 formas, ou virtual ou presencial no cartório. Para o virtual, a resolução antes da pandemia, ela previa que eu podia enviar para a Justiça Eleitoral o meu pedido de registro pela forma virtual até às 23 horas e 59 minutos do dia anterior do prazo fatal. Com a alteração do pleito e a possibilidade de se fazer tanto as convenções quanto o registro virtual, que já vem da eleição anterior, o tribunal, quando expediu a resolução para ajustar as normas da eleição, entendeu que seria mais interessante e até
trazer mais segurança para os partidos, que esse prazo do envio virtual dos registros de candidatura, ele fosse postergado para as 8 horas do prazo final. Então, para quem vai enviar o registro pela internet, eu tenho até às 8 horas do dia 26 para fazer esse envio, que traz aí mais 8 horas, né, de possibilidade, para evitar o acúmulo de partidos e requerentes no cartório e aglomeração e toda aquela situação. Hoje a gente tem visto até que com a possibilidade de preencher e enviar pela internet, os partidos têm se adiantado bastante, inclusive porque traz um benefício ao candidato, né? Quanto antes o seu registro for protocolado, a emissão do CNPJ vai ser mais rápida e eu já começo a campanha no dia 27. Então, aquelas situações que a gente tinha de cartórios eleitorais lotados e correr para o tribunal para pegar a senha e deixar o motoboy na fila, elas estão bem minimizadas hoje em dia, né? Porque a necessidade de se fazer o registro cada vez mais cedo, ela é muito importante. Então, com relação ao registro de candidatura e ao prazo, a novidade que a emenda constitucional possibilitou e que o tribunal achou por bem ajustar foi ampliar o prazo para o envio dos registros via internet, né? E aí, após esse marco, né, e aí vamos iniciar a propaganda eleitoral em si, que começa no dia 27 de setembro, é um prazo que todos já estão fixados, porque os candidatos estão ansiosamente esperando essa data para falar o seu número e falar que é candidato. E com essa vamos dizer assim, com essa postergação da data de início, os candidatos ganharam aí 2 meses de pré-campanha para fixar cada vez mais a sua candidatura da forma da lei, né, atendendo aos requisitos balizadores do Tribunal Superior Eleitoral. Eu, particularmente, acho muito bom, porque eu vejo que a propaganda eleitoral ela é muito restrita no período permitido e traz a possibilidade, principalmente dos candidatos que não estão em mandato, fazerem maior divulgação da sua pretensão de candidatar. Então, trouxe essa possibilidade, o candidato postergar aí o seu registro, né? E antes até da propaganda, mas retornando um pouco, mas o Amilcar vai tratar com mais profundidade dessa situação, uma matéria que também ficou alterada pela PEC foi a questão da publicidade institucional, e ela foi alterada em 2 pontos. O primeiro ponto, que é o mais já passou e já foi consolidado, é a questão do cálculo do limite para os gastos com a publicidade institucional que os órgãos públicos têm que fazer. Então, antes eu precisava fazer o cálculo no primeiro semestre dos 3 anos anteriores, agora eu posso fazer o cálculo, eu deveria ter feito o cálculo nos 2 primeiros quadrimestres do ano anterior para as despesas que eu liquidei até 15 de agosto, né? Isso, com certeza, em decorrência do aumento da despesa, a gente viu muito, que as prefeituras tiveram para fazer as campanhas de prevenção do coronavírus, o que, se não houvesse essa possibilidade de extinção, deixariam os órgãos públicos muito amarrados, inclusive porque a lei eleitoral, na sua letra regular, né, vamos dizer assim, alteração da emenda constitucional, ela não traz para a questão dos gastos com publicidade do limite a exceção que ela traz para a publicidade institucional e a vedação no período dos 3 meses da eleição. Ela não traz uma exceção que, nos casos de calamidade, eu posso fazer, com autorização da Justiça Eleitoral, superar esse limite. Com a PEC, o texto já trouxe essa exceção claramente prevendo que talvez, a depender da situação, seria necessário até superar o limite apurado nos 2 quadrimestres. Então, eu vejo como benéfica também, porque a gente se deparou com alguns casos da necessidade de se ampliar esse limite e a barreira que o juiz eleitoral encontrava antes da emenda constitucional de não haver uma exceção legal para balizar a conduta dele nos casos da superação do limite, né? E a segunda parte, que atinge a publicidade institucional, é que
Eu tenho a exceção já autorizada, que eu não preciso mais solicitar ao juiz que autorize a propaganda voltada ao Covid, né? E muito rapidamente, ela é permitida tanto para informar os dados, quanto para informar os serviços que estão funcionando, que vão retornar e aqueles que foram afetados, mas sempre com a ressalva que já consta até na própria letra da emenda constitucional, e que os abusos serão apurados. E o que serão os abusos? É o fazer qualquer tipo de propaganda institucional no período vedado e tentar transformar ela em propaganda de Covid, ou abusar de forma excessiva nos gastos, agora nesse segundo semestre, que já não está dentro do limite da lei, né? Eu já posso usar. Mas abusar de forma excessiva, eu vejo que nessas duas situações os abusos poderão ser apurados aí e os candidatos apenados. Então, a exceção foi feita exclusivamente para a pandemia, né? E aí, seguindo nas alterações que a lei trouxe, a prestação de contas, consequentemente, ela foi, a prazo da prestação de contas, ela foi prorrogado também para 15 de dezembro, e aí, diante do diminuto período para se prestar contas antes do fim do ano e da necessidade de se diplomar os eleitos, né, que precisam estar com as contas prestadas, apesar de não julgadas, tanto o primeiro quanto o segundo turno, as contas vão ser prestadas em 15 de dezembro. Essa prorrogação, ela não vai impedir a diplomação, porque a emenda constitucional já trouxe a ressalva da não aplicação da regra de que as contas precisam estar julgadas até 3 dias antes da diplomação, e essa situação é bem evidente, porque a impossibilidade técnica de se analisar as contas dos eleitos no curto período, às vezes nem de 3 dias, né, já que a diplomação deve ocorrer até o dia 18, seria absolutamente inviável, de modo que foi postergado esse marco até o dia 21 de fevereiro de 2021, o que permite aos órgãos técnicos o mesmo prazo para analisar as contas, mais ou menos 1 mês e meio, e permite também aos candidatos que apresentem de forma mais ampla a sua movimentação financeira e demonstre a sua regularidade. Essa alteração, da mesma forma, ela não não vai impedir a fiscalização das contas de forma concreta, porque a desaprovação das contas em si, ela não traz nenhum impedimento para a diplomação, mas ela pode ser sustentáculo para a ação do 30A, da investigação judicial que tem por base a movimentação financeira do candidato. E aí a PEC também já previu, a emenda constitucional, né, também já previu que eu posso entrar com a ação do 30A em até 15 dias após o marco final para o julgamento das contas. Então, em 1º de março, a data final para a ação do 30A. Então, a parte da fiscalização financeira, a segurança de que ela foi analisada, de que os candidatos conduziram sua campanha de forma a tratar os recursos, a movimentação financeira de forma a tratar a lisura do pleito, né, de proteger a lisura do pleito, ela está garantida com relação à prestação de contas. E aqui é importante pontuar que, apesar de ter prorrogado os prazos do artigo 30A, os demais prazos das ações que pretendem a cassação do candidato, eles foram mantidos. Então, continuam com base na data da diplomação, que vai variar de município, mas eu continuo tendo o prazo final para a investigação judicial na data da diplomação. O recurso contra expedição de diploma continua 3 dias após a diplomação, e a ação de impugnação de mandato eletivo, a ação constitucional, ela também se escoa nos 15 dias após a diplomação. Nenhum desses prazos eles foram alterados. Isso é importante ter em mente, para que eu não pense que eles foram prorrogados juntamente com a ação do 30A. E o que mais? Vamos pensar aqui, dar uma olhada, consultar. E eu acho que das datas, entendo que elas são essas as mais importantes. São tantas novidades que a gente até se perde, né? Tinha decorado já da eleição normal, agora tem que decorar essa para depois esquecer tudo isso.
mas eu acredito que das datas são os pontos mais relevantes para que a gente siga aí e consiga orientar bem os nossos candidatos e clientes. Muito bem, Isabela. Isabela tocou vários pontos importantes aí desse novo panorama. Acho que uma questão que é importantíssima é a questão da pré-campanha, do impulsionamento na pré-campanha, que como ela falou, da extensão desse período de pré-campanha, em razão do adiamento, os recursos, o Tribunal Superior, lá naquele precedente de Várzea Paulista, entendeu que toda aquela propaganda que podia ser realizada na campanha se estendia também na pré-campanha, e disso se conclui que o impulsionamento na internet já seria possível nesse período. Então, esse prolongamento vai ter um reflexo nesses gastos de pré-campanha. A gente sabe que isso pode vir a ser escrutinado lá na frente, se houve um gasto muito elevado, né? Porque a gente passou mais tempo na pré-campanha esse ano, né? Então, isso também é uma atenção que precisa ter aí com os candidatos, como é que vai fazer essa passagem da campanha do CNPJ, né, quando você for passar o perfil de pessoal para o perfil de candidato, você tem alteração de quem vai pagar, o Facebook já informou que não vai fazer emissão de nota fiscal parcial, então tudo isso vai ter que ser um cuidado, porque a campanha para valer, né, de propaganda começa dia 27 de setembro, né, e aí isso vai dar uma mudança aí nesse processo. Eu acho que outros pontos aí que vão ser complementados também pelo Amilcar Ribeiro, tem muito tema, né? Ainda a gente estava falando de todas essas mudanças e a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, ainda teve as decisões judiciais que aconteceram anteontem, né, a mudar o pleito, como foi a decisão do ministro Lewandowski em relação à distribuição das verbas do FEFEC. Isso a gente vai começar daqui a pouquinho. Agora eu vou passar a palavra para a Amilcar Ribeiro, para aquele doutor Amilcar, que é membro da nossa comissão também, que ele vai trazer novas perspectivas aí sobre o tema, em complementação daquilo que isso, e, enfim, enriquecendo aí o nosso debate. Amilcar, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço ao doutor Hélio, nosso presidente, vem fazendo um trabalho incrível aí com a nossa comissão. É um entusiasmo que contagia, vem dando uma chacoalhada aí na nossa classe. Todo mundo está feliz com isso. Eu tenho um carinho especial por ele, porque apesar de eu ser muito jovem, eu já tenho muito tempo de eleição, e desde muito jovem ele sempre brincou muito comigo, e a gente se entende aí, já faz quase 2 décadas que a gente está junto. Eu vou pegar os temas que a Isabelle tratou, na verdade como tópicos aí de orientação, e depois tratar do que a Isabelle não tratou, que ela deixou para eu cuidar. A Isabelle fez um comentário a respeito da alteração, que foi a mais importante nas regras de datas, que foram os prazos de incompatibilização. Isabelle, quem ganhou também um acréscimo, que acabou passando no final da redação da emenda, que eu também demorei a anotar isso, foram os apresentadores e comentaristas. Porque antes a gente teve a regra que foi, o que venceu até aqui foi, o que não venceu, vencerá, mas ficou exceção feita também aos comentaristas e apresentadores de televisão, ou seja, eles ficaram fora. Nós consolidamos os prazos de todo mundo que deveria sair, inclusive da administração pública indireta, dos conselhos, e deixamos os apresentadores de fora. Eles ganharam praticamente 1 mês e alguns dias aí para sair dos seus trabalhos da televisão e do rádio. A respeito da redação própria da emenda, outro ponto que eu achei importante também é que tiveram diversas alterações e inclusive é um desafio agora incluirmos o trato de publicidade institucional durante as campanhas, sobretudo as de reeleição, com propaganda de Covid misturada, sujeita ou não às regras de publicidade institucional, misturada com a propaganda eleitoral.
e a emenda, de uma forma, seguindo o nosso traço histórico de imunização, o eleitoral sempre foi tratado como uma área em que o restante do poder estatal ele é barrado pela importância da justiça eleitoral, que só a justiça eleitoral trata da eleição, para não ter interferência. E a emenda reforçou isso, dizendo que a propaganda continuará não sendo limitada por legislação municipal e pela própria justiça eleitoral, com condicionante, que é um parecer sanitário, estadual ou nacional, para mexer na propaganda eleitoral. Ou seja, ela mais uma vez foi imunizada às outras áreas. Uma novidade agora que mexeu aí com a gente, até o doutor Hélio fez essa pontuação, é a LGPD, que, né, acabou, ia entrar em vigor, não ia, acabou entrando, depois entrou quase de forma retroativa, enfim, ela será aplicada para as eleições. Eu não vejo um grande problema da LGPD ser aplicada às eleições, até para mim tem uma discussão que é uma lei já promulgada há muito mais de um ano, que não estava em vigor ainda, mas promulgada estava. Então, tem até uma discussão que eu tendo a entender que o princípio da anualidade foi preservado, porque ainda que ela não estivesse em vigor, ela estava em vigente, estávamos todos nos preparando, né? Para a eleição, ela tem efeitos indiretos apenas, né? Além desse fator de ela já estar promulgada, mas ainda que não valendo para respeitar a anualidade, ela é uma lei, inclusive ela não trata de eleição, não trata de nada do direito eleitoral. Ela é uma lei bastante geral para tratar de um assunto específico de direito civil, que é processamento de dados no Brasil. Ela tem um efeito muito indireto, inclusive, sobre as eleições, e ela atinge todo mundo de forma geral, né? Não tem nenhum traço de nenhuma possibilidade de um tratamento desigual que tenha um efeito nocivo em algum setor do direito eleitoral. Por esse caráter geral e por essa matéria e esse efeito dela muito indireto sobre a eleição, eu até entendo que nem a anualidade ela deveria respeitar, porque ela não interfere no processo. Seria como se tivéssemos alterado o Código Civil para tratar de algum requisito de validade do contrato de prestação de serviços, por exemplo, tratar das obrigações que são usados para contratação de fornecedores de campanha indiretamente, mas que não tem nada a ver especificamente com as eleições, né? Tem só um efeito indireto. Então, assim, eu entendo que por essas duas razões não vejo motivo para ela não ser aplicada para a eleição, e não acho que tem nenhum problema para isso. Como até o doutor Hélio, em conversas prévias, chegou a pontuar, já tínhamos também um marco importante, que era o Marco Civil da Internet, que já tinha disposições ali que já nos avisavam de como a informação devia ser processada nas eleições, e já previa o assunto mais importante, que era a impossibilidade de guarda ou fornecimento de dados cadastrais de forma excessiva, não condizente com a finalidade, que seria o abuso, né, dos nossos tratamentos de dado pessoal. Isso já valia desde 2014. A própria legislação eleitoral nesse período, inclusive adaptada pelo Marco Civil, já traçou regras que serão inclusive preservadas com a LGPD, que é o não compartilhamento de cadastro, as regras específicas ali para o direito digital durante a campanha, aquela disposição importante para o direito eleitoral, que é a obrigação de descadastramento em todo o ato eleitoral de campanha, sob pena de uma multa que é pesada devido ao número digital que normalmente é elevado. Então, isso já estava ali. Uma novidade só que com a LGPD eu acho que será reacendida, e sobretudo para o nosso ambiente aqui, que estamos em colegas advogados, acontece consolidou-se uma posição já com o Marco Civil da Internet, mas que pode ser rediscutida com algumas disposições da LGPD, que é como nós fornecemos dados cadastrais de pessoas anônimas em aplicações de internet.
certo? Para a gente isso é muito importante, as campanhas ficam cada vez mais digitalizadas, a campanha é curta, às vezes é muito importante ter a informação de onde veio ou de onde não veio alguma coisa, não só para responsabilidade jurídica, mas sobretudo para uma transparência política ou para uma na disputa mesmo, né? É bom que a sociedade saiba quem está fazendo o quê, né? E consolidou-se a jurisprudência no STJ ao longo desses anos com o Marco Civil da Internet de que as aplicações de internet, quando são instadas a fornecer dados de atos anônimos na internet para responsabilização, só serão obrigadas a fornecer IP de acesso. Então, a única coisa que as operadoras fornecem nos processos judiciais são os IPs de acesso. Depois que chegam os IPs de acesso nos processos, com base nisso, aí são intimadas as operadoras de telefonia ou de provedoras de internet, que aí sim fornecem os dados cadastrais de quem acessou a internet com aquele IP de acesso. Como é intuitivo imaginar, isso nos faz perder muito tempo, porque às vezes essa informação demora alguns dias para chegar, depois tem mais uma intimação, às vezes uma reiteração, e lá se vão 2 semanas para descobrir quem fez o que na internet. E eu acho importante no eleitoral nós não nos conformarmos com essa jurisprudência, primeiro porque eu já acho que ela não é condizente com o próprio Marco Civil da Internet. E no eleitoral a gente tem um trunfo, que é uma aplicação especial e um entendimento especial da Justiça Eleitoral de que a celeridade altera as disposições de direito civil quando elas entram no direito eleitoral. Nós já tivemos aí recentemente a Justiça Eleitoral deixou de aplicar disposições do Código de Processo Civil, por exemplo, dizendo que a celeridade era importante mais do que algumas disposições do Código de Processo Civil. Eu acho importante, então, fazermos uma leitura dessa jurisprudência do STJ para o eleitoral, inclusive usando esse argumento da celeridade. Por quê? Porque lá no Marco Civil da Internet já tem disposições que possibilitariam que as aplicações de internet fossem obrigadas a fornecer diretamente os dados cadastrais, ou seja, não tem que ter esse sobressalto de uma pessoa interposta. Alguém faz alguma coisa, eu entro com um processo judicial para descobrir de onde veio aquilo, ao invés de eu receber só um número de IP no processo para depois intimar uma empresa de telefonia que vai fornecer os dados cadastrais, já intimar diretamente o provedor de aplicação, o Facebook, o Google, que tem um cadastro lá, poderiam fornecer, mas conseguiram não fornecer no direito civil. Mas eu acho que nos processos eleitorais é importante que fornecessem. E o Marco Civil de Internet tem disposições que já tornam isso possível. Por exemplo, quando as aplicações fazem remoção de conteúdo, elas já usam os dados cadastrais para avisar o cadastrado lá de que o conteúdo foi removido. Já tem uma disposição que quando as autoridades administrativas e o Ministério Público, as agências reguladoras, fazem pedido de dados cadastrais, o Facebook e o Google já fornecem. Então é uma situação estranha em que autoridades administrativas pedem dados cadastrais e conseguem, e pessoas comuns e candidatos e participantes do processo eleitoral pedem, por ordem judicial, e não conseguem, recebem um endereço de IP, e depois, conforme intimações sucessivas para outras pessoas, tem que conseguir. Então esse é um ponto que tem sido... Aumenta o número de demandas que nós discutimos aí, de dados digitais no processo eleitoral, cada vez, né? Isso está se tornando mais frequente. E tem esse sobressalto, que se consolidou essa jurisprudência no STJ, a Justiça Eleitoral vem copiando e atrasa. Muitas vezes não dá tempo, e nós sofremos com isso, e os participantes do processo eleitoral sofrem com isso. Essa é a pontuação que acho importante aí sobre a entrada da LGPD, com as suas disposições específicas, que vai valer. Tem tanta novidade assim, a não ser uma discussão de quem pode compartilhar o quê. Eu acho que é uma dúvida aí de todos, quais os dados dos cadastros vão poder ser compartilhados entre partidos e coligações. Isso também, tão logo aconteça, tão logo será pacificado, eu acho que é o mais importante. A Isabelle tratou de uma questão muito importante que foi bastante alterada pela emenda, que foi a publicidade institucional. Né? Sim, tivemos aí, primeiro, como ela bem pontuou, uma postergação do período de cálculo de limite, e um ponto mais importante ainda que aconteceu foi, pela primeira vez,
nós tivemos uma exceção a uma publicidade institucional sem pedido de autorização e, ao meu entender, sem limite, que é a publicidade do Covid. Entendeu-se por emenda constitucional, que é o instrumento mais, né, rigoroso que nós temos no Brasil, nós resolvemos excepcionar o combate à pandemia via comunicação sem limite, assim, óbvio, com um aviso final de que o abuso será abuso, já, né, por uma questão didática, mas não sujeito ao limite e não sujeito ao pedido de autorização, ou seja, deu-se uma carta aí de confiança ao poder público de que a pandemia tem que ser combatida com comunicação durante a campanha, é importante que isso seja feito. Um outro desafio que apareceu, e ele vem se impondo ao longo das eleições, mas agora mais ainda devido à pandemia, que qual o nosso limite de manutenção da publicidade institucional, né? A publicidade institucional tem que ser retirada no período vedado, nos 3 meses, mas ao longo dos anos existem serviços que são digitais em si mesmos, e agora mais ainda, não temos mais serviços presenciais, então existem serviços públicos agora que o serviço em si passou de ser digital, não é que existe um serviço físico que depois ele é comunicado via digital, existe um serviço que passou a ser digital. Muitos serviços públicos oferecidos pelas secretarias de cultura, por exemplo, passaram a acontecer exclusivamente pela internet. Eles são realizados e comunicados pela internet. E diversos executivos estão retirando estas páginas por medo, às vezes um medo ainda não verificado, ou por um receio já verificado, que são representações e decisões favoráveis, que determinam a retirada total de conteúdo, inclusive quando o serviço é digital em si mesmo, ou seja, informação a respeito de serviços que estão lá para onde tem o serviço de tapa-buraco, onde tem os serviços esses que eu mencionei de cultura, que estão sendo retirados e, ao meu ver, não deveriam. Porque quando o serviço em si ele é todo prestado digitalmente, é um serviço essencial que tem que continuar, né? Agora, sobretudo, se a administração não para e temos a reeleição, não para também o serviço digital, né? Claro, sempre com a ideia de coibir abusos, com a diligência que sempre tem, a verificação de adversários, o Ministério Público é diligente, mas a gente ainda está, ao meu entender, a gente ainda não criou essa baliza e ela ainda não foi nem um pouco traçada, ainda está bastante caótico ainda o nosso cenário, de o que tem que ficar e o que não pode ficar. Por fim, aqui, que não é nem um assunto da emenda, mas é uma novidade que surgiu e nos desafiou nos últimos dias, é a consulta do TSE, primeiro, a respeito da vinculação de recursos, gasto de recursos, né, do fundo eleitoral e do fundo especial, as candidaturas femininas e as candidaturas negras, e agora uma decisão monocrática, ainda sujeita a referendo, que impôs uma exceção ao princípio, na verdade, nem uma exceção ao princípio da anualidade, determinou uma não aplicação do princípio da anualidade, conforme a jurisprudência invocada pelo ministro Lewandowski, de que a aplicação dos recursos de forma vinculada não está dentro das balizas traçadas pelo Supremo para a aplicação do princípio da anualidade, que são a preservação da igualdade entre candidatos, surpresa ou não no processo eleitoral, e aí, dentro dessas balizas, ele entendeu, olha, aqui não é nem um caso de aplicação, não estou nem excepcionando, não é um caso de aplicação. Eu discordo. Acho que o mérito do assunto até é um assunto bastante importante e essa é um encontro inaugural que nós estamos tendo, e isso terá um debate importante, que tenha um debate exclusivo a respeito do mérito ou não, de como não fazer, em que medida fazer a determinação das cotas. A gravidade e a importância do assunto são indiscutíveis, né? Estamos aqui defendendo algo que todo mundo defende, mas ao meu ver, uma regra do jogo muito importante foi maculada. E segundo a própria jurisprudência do Supremo.
O princípio da anualidade ele tem um histórico de combater um traço cultural brasileiro que é ruim para as eleições, que é o improviso. Nós ouvimos bastante isso da justiça aqui. Temos improvisos na nossa cultura que devem ser coibidos na eleição para garantia de uma estabilidade institucional, para garantia de participação igualitária, para paridade de armas. Então, assim, dávamos uma importância grande para o princípio da anualidade. E aí, de repente, porque o assunto é muito importante e é um assunto que todos defendem, nós vamos excepcionar uma regra que vínhamos defendendo, né? As regras do jogo são importantes por esse motivo. Essa adesão, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, a consulta do TSE por um arranjo ali que fizeram para a aplicação das cotas, a decisão foi de que não existe porcentagem para aplicação vinculada de recursos às candidaturas negras, mas está respeitado o limite que o partido, na medida em que o partido tenha X números de candidaturas negras, a divisão tem que ser proporcional a essas candidaturas negras. Acontece que o número de cabeças não faz o número de recursos. A divisão é muito desigual, né? O arranjo político ele começa muito antes. Os partidos passam, esse princípio da anualidade é importante por isso, eles começam lá atrás, é um trabalho social de como o poder será dividido. Existem alianças, existem decisões importantes nesse processo, para onde, hoje em dia, não podemos esquecer que quase 100% dos recursos partidários são os recursos dos dois fundos. Os partidos já realizaram a divisão formal desses recursos antes da decisão, de como é que o recurso será dividido. A grande maioria dos partidos já tinha feito a divisão dos recursos por escrito e em atos institucionais em junho, julho, né? Agora tem uma alteração de como isso será afetado. Então, para mim, bagunçou aí a regra do jogo no meio e a própria decisão menciona que estava se criando uma cultura de não só uma proibição de alteração legislativa sem respeito à anualidade, mas até mesmo uma alteração jurisprudencial sem respeito à anualidade. A justiça vinha reconhecendo que, mesmo quando ela fazia alteração substancial de alguma questão que afetasse os participantes, ou a forma de distribuição de recursos, ou algo relacionado à validade dos registros, isso tinha que respeitar um ano antes da eleição. E agora, por uma decisão judicial que surgiu de repente, baseada numa consulta que se tornou uma outra decisão judicial mais vinculativa ainda, a anualidade foi uma decisão monocrática por enquanto, né? Considerou que a anualidade aqui não era aplicada. E só para arrematar, eu faço mais uma ponderação ainda que o argumento de que o recurso é público, ele é público, o recurso que será gasto, mas a Justiça Eleitoral já não faz essa vinculação do recurso público. O Estado, a Justiça Eleitoral e o Estado, em geral, não faz essa vinculação de aplicação de recursos públicos nas outras áreas. Por exemplo, diversas entidades paraestatais aí recebem recursos arrecadados pela Receita, né? E nós não temos esse tipo de rigor e esse tipo de aplicação dos recursos tão públicos quanto os fundos eleitorais. Às vezes, recursos diretos do Tesouro Nacional são públicos também, e eles não têm essa vinculação, né? Nós não entendemos que isto tem que acontecer dessa forma vigorosa, urgente. Isso talvez tivesse que ser um assunto para o Congresso discutir, delimitar, talvez aplicar isso de forma geral, aonde tiver recurso público agora, porque o recurso dos fundos é tão público quanto tantos outros recursos públicos do Tesouro que são espalhados por entidades aí, e decidisse que tá bom, então agora todos os recursos públicos serão empregados com essas balizas.
Isso não aconteceu. Criou-se uma exceção e com esse argumento de que o fundo partidário é um recurso super público. Porque ele é super público, nós podemos fazer coisas que nós não fazemos nas outras áreas em que recebem recursos públicos. A Justiça Eleitoral também, quando vai tratar de urgências, o que ela considera urgente para efeito eleitoral, que é, por exemplo, para a excepcionalidade das condutas vedadas, ela tem uma interpretação restritiva, inclusive. Nós vemos aí, quando fazemos pedidos de autorização de publicidade adicional, ou tratamos de outros assuntos excepcionais no período eleitoral, e tratamos do que é urgência para o efeito eleitoral, nem serviços essenciais, como educação, são considerados urgentes. A Justiça Eleitoral não reconhece que serviço de educação é urgente. Então, eu imagino que o assunto é super importante, mas eu entendi que a urgência talvez não seja tão urgente assim para o que a própria Justiça Eleitoral considera. A Justiça Eleitoral faz uma exceção à sobrevivência, saúde e segurança, exclusivamente. Outras coisas importantíssimas. E a jurisprudência do Supremo contempla isto também fora do direito eleitoral. Existe um caso, eu não lembro se é da Constituição Fluminense ou se é da Constituição Paranaense, que tem uma previsão rígida sobre indicação de fonte de custeio para projetos de assistência social. E o Supremo tem diversos casos tratando desta matéria, de assuntos que são super importantes e muito urgentes. Por exemplo, tem 2 casos tratados na jurisprudência do Supremo, distribuição de alimentação para crianças pobres. Algo muito urgente, ao meu ver, assim, né? Que foi tratado por governadores nos seus âmbitos estaduais, de forma assodada, sem o respeito da regra orçamentária, sem indicação de fundo de custeio, e o Supremo diz, apesar de reconhecer a importância de dar alimento para criança pobre, reconheceu que a regra tinha que ser respeitada. Eu acho que o paralelo não cai como uma luva, mas é um indicativo de que regras importantes merecem, elas existem por um motivo, a regra da anualidade está aí sendo prestigiada na própria jurisprudência do Supremo e do TSE há muito tempo, por um motivo sério, que é não termos um improviso que já tivemos. A gente tem um histórico aí de termos leis eleitorais sucessivas que levavam-nos ao improviso, depois resoluções que faziam muitas alterações, muita instabilidade no processo. Isso vem sendo combatido de forma responsável. Agora, vínhamos aplicando esta regra para a própria alteração jurisprudencial, e aí agora existe até um contraste. As resoluções de 2020 foram editadas com a pretensão de serem resoluções permanentes, ou pretensamente permanentes, né? Darmos estabilidade ao sistema, inclusive nas resoluções. E, ao mesmo tempo, agora, somos instados a uma regra de alteração de jogo séria, né? Apesar da importância do assunto, volto a dizer, muito séria, que excepciona aí a nossa segurança de composição e de preparação para a eleição. Os outros assuntos relacionados ao calendário que foram alterados, eu vou apenas mencionar para dizer que eles existem, né? Houve uma alteração no Candex, que agora as dissidências partidárias recebem chaves de acesso para incluírem os registros dos atos partidários e de registros de candidatos. E agora a dissidência é resolvida lá no julgamento do registro, né? Todo mundo vai para o registro e lá na frente vamos decidir quem serão os candidatos e quem tinha razão, né? Mas a novidade é esta: se os partidos não se entendem lá dentro, o cartório fornece uma chave de acesso, cada um inclui as suas informações lá no registro e todos vamos lá para o registro discutir quem tem que ser candidato e quem não tem que ser. E, por fim, o TSE também editou agora, que é importante aí para o nosso desafio de realizar uma eleição nacional, uma eleição em quase 6 mil municípios durante a pandemia, que são regras da proteção e segurança no dia da votação, né? Os treinamentos dos mesários agora serão virtuais, a justificativa será virtual, e aí fica uma curiosidade se teremos a maior abstenção da história
ou não, né? Se as pessoas vão aderir à abstenção por agora nem precisar sair de casa para fazer isso. O que aconteceu foi treinamento, tudo virtualizado, e o máximo possível, o quanto possível, dispensas de aglomeração e de contato pessoal. E aí, uma extensão de horário pequena e um horário preferencial para os grupos de risco, para os idosos no dia da eleição, e assim vamos para a eleição com essa nova perspectiva. Era isso que eu tinha para dizer. Agradeço novamente ao Dr. Hélio, que está na segunda-feira de manhã entusiasmado conosco, assistindo. Agradeço a todos, obrigado. Muito bem, Amilcar. Amilcar abordou várias questões importantes. Eu tenho algumas discordâncias já com relação, por exemplo, à aplicação da LGPD. Acho que a questão toda do princípio da anualidade é que, no meu entendimento, não é um princípio, é uma norma. Então, a aplicação deveria ser de todas as formas, e eu entendo que deve ter como referência a eleição. O fato que a LGPD ela entrou em vigência e teve uma vigência postergada pela complexidade da lei. Ela vai entrar em vigor agora e vai afetar o processo eleitoral, na minha opinião. Não afeta só a questão dos dados, ainda que haja adaptação já da lei eleitoral com relação a algumas questões do uso da propaganda, mas acho que nós temos problema na questão do uso do gasto, como é que vai ser lançado, como é que vai ser, como é que esse gasto vai ser lançado, quem vai doar para quem, se pode doar, se o partido pode recolher, são dados sensíveis, uma série de elementos que transformam, que alteram também o processo eleitoral, na minha opinião, que não é só a questão da propaganda, tem a questão das finanças, enfim. E quem que vai tratar esse dado, quem vai ser o responsável por apurar se houve infração ou não, a agência que foi instalada, mas não está regulamentada, não se sabe quem vai ser a autoridade, se a autoridade vai poder utilizar, ela vai poder tratar de dados eleitorais sendo um órgão de governo, ligado a um governo. Então, isso vai ter que ser regulamentado, né, ainda está passível de regulamentação lá no âmbito civil. Então, já interferir no processo eleitoral sem todas essas regras, me parece que assim, a vacatio foi estendida porque é uma lei complexa. Então, quando ela passa a vigir, tem que considerar a questão do início, da proximidade de uma eleição e aplicar a norma da anualidade. Da mesma forma, eu entendo que essa questão da transferência de proporcional de cotas, claro, como a Amilcar disse, todo mundo é a favor disso, é uma questão importante que tem a ver também com a própria democracia dos partidos, intrapartidária, a forma como são feitas as escolhas das chapas, mas, de qualquer forma, a gente imaginar que isso não vai interferir no jogo, que já está jogado, né, em grande parte dos lugares já houve convenção, inclusive, é uma forma muito simplista. A forma como foi feita a própria decisão do Lewandowski, que ele remete à resposta da consulta do ministro Barroso. O ministro Barroso, ele faz uma divisão, ele fala que você vai aplicar conforme a quantidade. Em relação às mulheres, você vai ter que dividir a verba meio a meio conforme a proporcionalidade, conforme a proporcionalidade de candidaturas negras, mulheres e brancas mulheres. E nos outros, né, nos homens, ela vai ser dividida proporcionalmente. Só que, por exemplo, hoje, para a divisão de cota feminina, é considerado que é feita no FEFEC a divisão da nacional, né, essa proporção. Não município por município, vai ser aplicado dessa forma em relação à cota de racial? Eu não sei, porque o fundo partidário tem lá uma dinâmica já na própria lei dos partidos, dizendo como é que é feita a proporção. Em relação ao FEFEC, não tem essa proporção. Então, é entendido que o partido nacional que recebe o fundo inteiro é que ele faz a divisão, 30% no mínimo, né, para as candidaturas femininas. Como é que vai ser feita essa divisão nas cotas raciais? Nada disso está respondido. Não acho que é simples. E vai prescindir também de uma resolução. Assim como eu acho que se a LGPD
for ser aplicado, também tem que ter uma resolução do TSE. Não basta ele dizer que vai aplicar a lei, como ele disse lá na resolução de propaganda, que está resolvido o problema, porque tem uma série de elementos que precisam ser regulamentados. Essa minha impressão, assim, um pouco sobre essa questão dessa aplicação tanto da LGPD quanto dessa nova decisão do ministro Lewandowski, né? E eu queria ouvir um pouquinho também agora, Isabela, o que ela acha, o que ela tem alguma outra ponderação para fazer, de algum tema que a gente que foi suscitado aqui pelo Amilcar. Isabela. Acompanhando um pouquinho aqui Desculpa, Isabelle. Eu vou falar Isabelle, minha sobrinha chama Isabela, eu acabei de falar para ela que me desculpe, eu repito de novo o erro. Me desculpe, Isabela, eu estou ficando mais velha, desculpa. Está desculpada já antecipadamente por todos os equívocos. Assim, eu adiro ao que o Amilcar falou, entendo também que há que se respeitar o princípio da anualidade para as inovações que venham efetivamente afetar o processo eleitoral, porque por mais que se diga e se defenda que ainda há tempo de refazer as divisões, a política e o sistema político não funciona assim, como bem o Amilcar pontuou. A formação da chapa e a organização dos candidatos e os apoios e as forças políticas, elas vão sendo construídas durante um ano anterior, e as regras precisam estar atentas à realidade do processo eleitoral, que ele não é como está somente escrito nas resoluções e na lei, ele é um processo mais amplo, ele não começa no dia 27 ou no dia 31, quando eu vou escolher os candidatos, conforme disse a decisão, a gente ainda está no período de convenção, ainda dá tempo do partido escolher os candidatos e organizar a sua chapa, mas não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim que funciona, e não só por essas questões, mas a norma do princípio da anualidade, ela vem até para que os disputantes não tenham esse tipo de surpresa que afeta, assim, a organização partidária, né? E que a cabeça importante aí para conduzir o processo eleitoral e a organização dos candidatos. Então, com relação até que o Amilcar... E aí, eu concordo, eu entendo que não deveria seguir o que o tribunal respondeu na consulta e organização para 2022. E uma parte muito importante da fala do Amilcar foi a questão se descobrir quem é que faz a propaganda nas páginas anônimas. Isso realmente perde muito tempo, então deveria ter realmente uma ferramenta que possibilitasse que essa comunicação fosse direta, IP, provedor e o usuário final do IP, e que já viesse rapidamente essa informação para o processo eleitoral. E aí, por conta da situação das diversas páginas que vão sendo criadas, e às vezes até com o mesmo usuário, ele só muda o nome da página e aí vai seguindo naquela propagação de fake news e ataques aos candidatos, que fica complicado e eu acredito até que atrapalha o bom andamento aí do processo, independente do número de páginas, mas é uma situação que realmente precisa ter uma maior agilidade para proteger a igualdade dos candidatos. E acredito que são, além das pontuações que eu já fiz, né, das falas que me sucederam, eu acredito que seja isso que tenho a pontuar. Até uma questão bem prática, mas nada dos debates, lembrar que a biometria ficou suspensa, né? Então, com toda a confusão e correr para o cartório, não aqui em São Paulo, para que não se perca o título, tenha que regularizar, ninguém mais vai votar com biometria nessa eleição por questão de segurança e agilidade e preservar aí até o contágio, né? A possibilidade de se proibir o contágio, né? Então, acredito que seja isso. Amilcar, eu queria conversar com você um pouquinho sobre uma inovação
da nossa resolução de registro com relação ao julgamento do DRAP, a possibilidade de fazer da aferição das candidaturas eventualmente fraudulentas de laranja, a possibilidade de ser indeferido o DRAP todo e cair a chapa inteira, que está lá prevista na resolução de registro, eventualmente o juiz pedir a cópia do RRC assinada pelo candidato, naqueles casos que foi entendido possibilidade de fraude. Como é que você vê isso? Você acha que isso vai ter alguma aplicação prática? Vai ser compreendido pelos juízes? O que você vê em relação a isso? O entendimento que vem se formando ao longo dos últimos anos e que parece que está sendo consolidado em julgamentos importantes foi em reconhecida a fraude de distribuição em candidaturas laranjas, a decisão tem eficácia para toda a chapa, né? Isso vem acontecendo. Ao meu ver, isso é um problema. Temos aí uma discussão, voltamos aí aos primórdios do direito penal com Beccaria, né, de qual será a extensão da pena estatal. Ela pode passar do quem realizou a conduta ou não, né? Até agora, por uma atitude, acho que por uma resposta vigorosa a um problema que acontece, que a não observância dessas normas para a promoção dos valores que elas carregam, a resposta vem sendo vigorosa, que houve fraude, todo mundo é indeferido, né? Todos os registros são indeferidos. Mas a candidatos, ao meu ver, a questão deveria ser resolvida como todas as demais são, que é apuração de culpa. Então, quem sabia disto, né? E aí temos aí os elementos de prova dentro de cada processo judicial para discutir isso. E com as técnicas modernas de prova de fatos em processos judiciais, às vezes de omissões deliberadas, às vezes de desconhecimento impossível, né? Assim, de que os candidatos formadores da chapa tiveram culpa ou tiveram conhecimento da situação ou não. Porque, em última instância, o partido é culpado, mas candidatos podem ter sido eleitos, e eleitos, sempre temos que lembrar que eleitos significam receberam votação popular, que sempre tem que ser privilegiada, né? E acabam sofrendo uma penalidade, às vezes, por uma coisa... É o que eu digo, o valor é super importante, mas nós não devemos abdicar das garantias que temos para preservação do processo e da garantia do processo continuar sendo um processo civilizado e aferível, né? Um processo seguro, em nome de promoção de valores importantes. Os valores importantes continuarão sendo importantes e temos que ir atrás da promoção desses valores importantes, mas seguindo a regra do jogo que temos. Então, a meu ver, a jurisprudência que se formou foi esta, por enquanto, né? Que eu tenho notícia dos julgamentos do TSE foram esses, e eles já vêm acontecendo já por referência ao que já está decidido, né? Já entrou numa ideia de jurisprudência consolidada. Por enquanto está assim. Carla, eu vou aproveitar aqui a deixa da palavra para tratar dos assuntos que a Isabelle também referiu, que Isabelle, a identificação que nós penamos aí, né, na identificação de quem é o autor da propaganda, né? E aí, fazendo uma leitura lá, o Marco Civil da Internet, e isso foi uma discussão que aconteceu na Justiça Civil, né? E a atuação do Google e do Facebook foi melhor. Temos que reconhecer. Eles acabaram conseguindo em que, no regramento do Marco Civil da Internet, que dá a entender que eles também são obrigados a fornecer dados cadastrais quando são instados a fornecer informações de acesso, que eles só precisam fornecer número de IP. O que eles conseguiram foi isso, certo? E a minha proposta até é de alteração disso na justiça eleitoral por um motivo de celeridade.
que a Justiça Eleitoral privilegia. A Justiça Eleitoral normalmente pega as regras de direito civil e aplica regras de, princípios de direito eleitoral na hora de incluir no processo, né? Inclusive, em nome disso, a minha ideia seria aplicar o que já deveria, ao meu ver, existir lá no processo civil, no eleitoral. Porque o Marco Civil da Internet já determina que esses dados de acesso, o IP é um deles, eles têm um prazo de guarda, que é de 6 meses ou 1 ano, certo? Os dados cadastrais nem prazo tem, eles já existem. Todo mundo que tem um cadastro no Google, no Facebook ou no Twitter, já tem um cadastro. E esse cadastro ele é permanente. Ele obrigatoriamente, lá no inciso 10 do artigo 7º, já prevê que durante todo o período do contrato ele tem que ser preservado. Então ele já existe. O dado cadastral está lá, certo? Em segundo lugar, quando as ferramentas precisam fazer comunicações com este usuário, elas já usam. A lei já determina que quando o Twitter vai remover conteúdo de alguém, ele tem que usar o dado cadastral para falar para este alguém que o conteúdo foi removido. E este alguém, inclusive, pode reclamar, certo? E mais importante ainda, que para mim criou-se uma situação iníqua com essa jurisprudência de exclusivamente fornecimento de IP para identificação de usuário, que há lá uma previsão e que é usada, que os órgãos administrativos que podem fazer requerimento de dados cadastrais fazem. O Ministério Público pode fazer requerimento de dado cadastral diretamente à aplicação de internet e depois, por ordem judicial, ele recebe esses dados. Ou seja, é possível entregar os dados. Inclusive para as autoridades administrativas, o Facebook, o Google e o Twitter já entregam. Agora, quando é um particular na justiça, por ordem judicial, pedindo o dado cadastral, ele só recebe o número de IP. Para mim é uma iniquidade. É possível entregar o dado, ele existe, está lá, e para o particular, e agora, inclusive para os candidatos, né, dentro dos processos eleitorais, inclusive, recebemos um número de IP, e aí promovemos a intimação da operadora, que é a Vivo, a TIM, as operadoras que fazem a interligação das pessoas com a internet, e essas pessoas fornecem o dado cadastral que está lá no banco de dados delas, que pode até ser diferente às vezes, né? Mas poderíamos pular uma etapa importante, e é uma etapa importante que conta muito no tempo do processo eleitoral, que é o fornecimento direto do dado cadastral que está lá na aplicação de internet. Então, ao meu ver, usando o que tem já no Marco Civil da Internet, já deveríamos estar aí, com o direito ao recebimento do dado cadastral. Outra pontuação que a Isabelle fez foi a respeito da maior novidade que temos agora, né? A decisão aí do ministro Lewandowski, e como que isto é aplicado sem... na verdade, como se entendeu que isto não está sujeito à anualidade. E eu lembrei de uma coisa a respeito do próprio STF, que a escolha de ministros do STF é um processo social também longínquo. Nós assistimos aí, através da imprensa nos últimos anos, os processos de escolha de ministro, que é uma formação de um órgão de poder, acontecem ao longo de 1 ano ou mais de 1 ano, né? As pessoas se movimentam, as pessoas conversam, as pessoas fazem. Na eleição, muito mais, né? O nosso processo social de formação aí de 2 poderes, o executivo e o legislativo, que acontece por um arranjo que demora. A decisão afeta um assunto muito sensível, que é o orçamento da eleição, né? Como esse dinheiro vai ser disponível. E agora, a totalidade do dinheiro que é aplicado na eleição, né? Passou-se por cima deste arranjo que tem que existir. Volto a dizer, o assunto é super importante e o valor essencialíssimo, mas temos essa regra que ela existe por um motivo, que a gente... Somos um país grande, agora é uma eleição local, mas são 5.500 municípios, em que as coisas vêm acontecendo, e alterar a forma orçamentária da eleição no meio do caminho é grave. Eu imaginaria, inclusive, uma decisão em que, em 31 de janeiro do ano que vem, chegasse ao próprio STF e impusesse coisa semelhante. Olha, o orçamento que está aprovado para 2021, agora
ele tem uma cota super importante para promover algum valor ou semelhante, que fosse a mesma cota, né? Mas o orçamento já está acontecendo e ele já foi distribuído e, né, eles teriam aí na pele a mesma situação que agora é imposta aos partidos e aos candidatos, né? Uma alteração de regra orçamentária sensível em cima do processo eleitoral. Para finalizar aqui minha fala, eu ia tratar do assunto da LGPD ainda, sobre a discussão que temos aí, respeita ou não respeita a anualidade e o quanto ela interfere ou não no nosso processo. E aí, doutora Carla, a respeito da dúvida que é suscitada ainda como uma falta de segurança de quem aplicará, né? Quem será o responsável. A meu ver, essa dúvida está resolvida pela nossa cultura da própria Justiça Eleitoral, que o Código Eleitoral, e como lei complementar que tem uma regra de competência importante lá e que imuniza o processo eleitoral e político também das outras áreas de atuação do Estado, né? O Código Eleitoral delimita lá que as questões eleitorais são da competência da Justiça Eleitoral, certo? E as outras medidas que o Estado faz, e já temos o exemplo aí da Lei Anticorrupção, de 2013, elas não vão para os outros órgãos estatais que tratam de poder de polícia, elas ficam na Justiça Eleitoral. Então, a meu ver, a autoridade foi criada por uma lei ordinária e ela vai ser o ápice do nosso sistema de tratamento de dados no Brasil, de processamento de dados pessoais no Brasil, mas a Justiça Eleitoral, para mim, é exceção. Só a Justiça Eleitoral tratará da aplicação desse assunto na Justiça Eleitoral. E eu faço o exemplo da Lei Anticorrupção e lembro do seguinte: a Lei Anticorrupção foi editada lá em 2013 e ela prevê um sistema parecido com o que faz a Lei de Processamento de Dados agora, né, que é a novidade, com os atos anticorrupção. Tem lá um sistema que foi criado para combater a corrupção, a CGU trata desse assunto no âmbito administrativo, as pessoas, e ela trata, tem uma disposição expressa lá que associações civis e os partidos, em último caso, são associações civis, apesar de terem previsão específica lá no Código Civil, são genericamente uma associação civil, estariam sujeitos à lei anticorrupção, e até hoje não vimos, e por uma razão de ser, os partidos lá, ou fazendo acordo de leniência, ou sujeitos às penas da lei anticorrupção, inclusive pedido de extinção ou aplicação de multas, lá na CGU. Isso nunca aconteceu. Quando aconteceu na Justiça Eleitoral. Os pedidos foram feitos sempre na Justiça Eleitoral. E, a meu ver, agora na LGPD, a mesma coisa tem que acontecer. Existe uma lei complementar que delimita a competência da Justiça Eleitoral, delimita que esse poder de polícia na eleição e na própria verificação da atuação dos partidos será exercida pela Justiça Eleitoral. Então, quem vai aplicar a LGPD no eleitoral será a Justiça Eleitoral. Inclusive, as próprias sanções. Imagino eu que, por uma questão técnica, a Justiça Eleitoral, na hora que o sistema estiver todo regulamentado, e a LGPD já prevê que a regulamentação da autoridade nacional servirá de parâmetro para as demais, imagino eu que a Justiça Eleitoral irá usar isso de parâmetro, fazer as adaptações necessárias e fazer valer no âmbito eleitoral. Mas, ao meu entender, é a Justiça Eleitoral que terá competência para fazer isso lá. Isto resolve um problema, que é este de termos segurança de quem tratará do assunto. Então, assim, essa segurança ela já não seria para mim uma insegurança a respeito da anualidade. Aí, sobre o tempo, né, e o mérito do assunto, realmente, ela afeta ou não o processo eleitoral do que estamos tratando? Afeta algumas questões? Afeta, mas, no meu entender, a LGPD é uma lei extensa, inclusive, né? Muito mais extensa que o Marco Civil, e ela é praticamente um código civil digital ali, né? De como trataremos a vida civil. É uma novidade quase que mundial, aí estamos aprendendo a fazer isso ainda, e ela é muito geral. Na verdade, ela não trata de área nenhuma. Eleição lá não existe nem a palavra eleições ou eleitoral, nada lá nela.
tanto quanto ela altera eleições, ela altera muito a atividade empresarial, né? O setor produtivo demais. Mas ninguém é afetado especificamente, né? Nós, na verdade, resolvemos que vamos tratar genericamente qualquer tipo de dado pessoal, e inclusive não só no setor produtivo, mas qualquer finalidade que não seja exclusivamente particular, não econômica, está sujeita à lei. Ou seja, ela é muito geral. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de atividade que seja de pequena monta ou que seja amadora, né, no setor comercial, agora está sujeita à lei também. Então, isso para mim me leva a um raciocínio de que ela é muito geral o suficiente, afeta todo mundo de uma forma tão impactante também, que ela não afeta o processo eleitoral. Ela não é uma lei de afetação direta ao processo eleitoral. A generalidade dela a retira disto. E continuo no exemplo lá, de se fizéssemos uma alteração, supostamente, na lei de locações, e alterássemos alguma coisa importante. Todos os comitês partidários do Brasil teriam que se adaptar. Todos eles seriam afetados, tanto quanto no direito material de eventuais alterações de direitos e obrigações, tanto quanto na regra orçamentária, de indicar quem doa para quem ou quem faz o quê. E ainda assim, imagino eu que a anualidade não deveria ser respeitada, porque não seria aplicado. Mas é um mérito sensível, porque também compadeço-me da dúvida e do desafio, porque além de ser uma lei difícil e um assunto difícil, ele é muito novo. O mundo ainda está engatinhando nesse assunto, né? Nós copiamos aí a diretriz europeia, mas os Estados Unidos ainda não fez, a Ásia nem imagina ainda o que irá fazer. Estamos ainda aí engatinhando. Topamos o desafio, ao meu ver, bem topado. A lei é uma lei boa, que resolve muita coisa, mas para o eleitoral ela tem esse impacto tão vigoroso quanto nas outras áreas, mas não específico o suficiente para afetar o processo eleitoral, ao meu entender. Acho que, imagino que também, não sei se respondi a primeira questão sobre o indeferimento das chapas de forma suficiente, mas lá também tenho a mesma dúvida, por isso. Obrigado. Muito bom, Amilcar. Eu concordo com suas ponderações, mas eu vou ressaltar, por exemplo, uma questão, o tratamento dos dados do partido em si fora do período eleitoral. Eu entendo que não seja da incumbência, por exemplo, da Justiça Eleitoral. Que aí o partido é uma pessoa jurídica de direito privado como outra qualquer. Ela vai fazer tratamento de dados, por exemplo, do pessoal que trabalha, que não tem nada a ver com a Justiça Eleitoral, né? A parte da vida vamos dizer assim, de pessoa jurídica, né, fora do período eleitoral, é da Justiça Comum. O partido vai ter que responder também lá, no meu entendimento, para a autoridade de dados, não para a Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral não vai ter nada a ver com isso. O cadastro que ele fizer nesse período, até mesmo que informado da Justiça Eleitoral, de filiação, que não está sendo utilizado na campanha e que também é um bem, como é que ele vai fazer essa... Eu posso doar eu vou fazer um tratamento para eu doar para os meus candidatos, eu vou ter... aí essa doação ela vai ser uma doação estimável, entra na campanha, o candidato tem um limite para poder usar, qual é o período, porque a Lei Geral de Dados fala que você não pode acessar o cadastro indefinidamente. Enfim, o candidato tem um cadastro, ele está lá dentro do âmbito eleitoral, depois que termina a eleição, o que esse cara, pessoa física que não é mais jurídica, vai fazer com esses dados? Como é que ele mantém esses dados? Porque também é um elemento importante para a formação do capital político dele, a coleta de cadastro, né? O uso de dados, né? Então, acho que são questões que são bastante complexas e que não estão nada resolvidas, né? Acho que a gente vai precisar de uma resolução, pelo menos, se o tribunal falar, eu vou aplicar assim mesmo, então
alguma coisa a gente vai ter que ter uma orientação. Aí eu concordo com você que a Justiça Eleitoral é competente, não tenho dúvida, até por essa questão da autoridade ser um ente de Estado, mas indicado por um governo, que ele não vai poder ele interferir no eleitoral. Desculpa, o adentramento. O debate está aberto. Realmente, a autoridade, e aí no caso específico a gente não pode esquecer que a regulamentação a autoridade foi criada na presidência da República, né? Ela está submetida à presidência da República e ela tratará de eleições gerais também em 2022. Temos um problema. Por isso que, ao meu ver, esse problema está resolvido com essa imunização histórica que temos da Justiça Eleitoral, inclusive por este motivo, pela importância de preservação do processo da passagem do poder sem interferência. Agora, a respeito aí da sujeição ou não dos partidos à Justiça Eleitoral, eu entendi que no período eleitoral, em relação às questões eleitorais, para mim é resolvido. Assim, com uma certa segurança, eu cheguei a essa conclusão de que é a Justiça Eleitoral. Na vida partidária, eu confesso que eu tenho dúvida. Porque os partidos são associações civis e que vão tratar dos seus assuntos lá na Justiça Civil, mas, ao mesmo tempo, eles tratam das suas questões de fiscalização e orçamentária na Justiça Eleitoral, em anos não eleitorais. E, a respeito das penalidades relacionadas à atuação correta ou incorreta dos partidos, acontece na Justiça Eleitoral. Esse exemplo de uma lei semelhante que cria uma autoridade com poder de polícia para aplicar penalidades muito graves que temos com a lei de anticorrupção, já se instaurou sem que o partido fique sujeito à fiscalização externa na Justiça Eleitoral. Nenhum partido até agora foi sujeito à CGU, às aplicações da autoridade administrativa. Isto vem acontecendo na Justiça Eleitoral. Então, uma dúvida, né? Ao mesmo tempo, esta mesma ingerência que temos aí na Justiça Eleitoral, da esfera de poder, né, de uma autoridade nacional de processamento de dados aí, que está sobre o julgo, está, né, acoplada ao gabinete da Presidência da República, julgando questões eleitorais, durante a vida comum dos partidos aí. A Justiça Eleitoral existe um precedente assim, que a Justiça Eleitoral já foi além um pouquinho de tratar questões partidárias durante o âmbito eleitoral na Justiça Eleitoral, né? Tínhamos lá a competência da Justiça Civil para tratar de questões partidárias. Ela já avocou um pedacinho a mais de competência aí. Talvez na aplicação da LGPD isso tenha que acontecer, inclusive no período não eleitoral. Mas confesso que para o período eleitoral tenho segurança de que sim. Para o período não eleitoral tenho uma grande dúvida. A respeito da dificuldade, essa dificuldade de o que cada um poderá fazer, se ela é grave para os partidos, ela é muito mais grave para o setor produtivo, porque os partidos estão ali com estas dúvidas do que é interesse legítimo e quando tais cadastros e quantos cadastros podem ser compartilhados e o que significa o consentimento de um vale para o outro, né? Que essa é a grande dúvida que temos aí. Tá bom, temos que ter um consentimento expresso para uso de dados a partir de agora, né? Para finalidade específica. Quem fornece dados para um partido político pressupõe que esses dados serão usados para quê, né? Ele poderá ser compartilhado com partidos amigos, né? Com candidatos amigos, ou só com um candidato específico, né? Essa dificuldade existe, mas ela é geral. O setor produtivo também está lidando com isso de forma muito mais difícil, inclusive, porque ele tem que gastar muito dinheiro para se adaptar com isto, e ele não sabe ainda a extensão disto, né? As sociedades estão aí tratando da implementação dos projetos de LGPD e ninguém sabe ainda, sem a regulamentação pela autoridade, do que será considerado interesse legítimo. Existe uma diretriz europeia,
mas que ninguém sabe se será temperada para o Brasil ou não, e vai-se muito tempo e muito dinheiro, né, para tratar desse assunto. Então, eu digo que os partidos não são especiais, porque a dúvida é geral, né? Assim, tá todo mundo muito preocupado, e todo mundo sem saber o que fazer e sujeito a um risco, né? Tudo bem, as sanções foram postergadas e teremos um período educacional, né, de lei, sem as sanções pesadas que ela prevê, mas todo mundo com a mesma dificuldade de saber o que tem que fazer realmente, né? Na hora de colocar lá no papel, eu reconheço tudo que você disse que tá bom, e fazemos como, né? O que pode fazer? É um grande aprendizado, né? Não temos a cultura de tratar disso e agora estamos aprendendo, né? Vamos ficar na conta, para variar, das eleições municipais para os testes, né? Tudo é teste na eleição municipal, né? É a eleição Sempre assim. mais confusa, assim. 5 mil candidatos, eleições, 700 mil candidatos, e tudo se testa na eleição municipal. Sempre assim e com chance de arrependimento para geral, né? Já tivemos testes que voltaram atrás para geral. Né? Exato. É uma coisa tremenda, né? Isabelle, a nossa conversa, a minha pergunta para a Milcar, eu queria também debater um pouquinho com você, porque realmente a questão de cair a chapa toda em relação a essa nova definição, de entendimento de que as candidaturas laranjas contaminam as chapas, ficou muito ruim, principalmente para questão do próprio fortalecimento da lei da cota, né? Só que há uma tentativa do tribunal agora, né? Justamente que eu estava conversando com a Milcar, nós vamos tentar, antes da chapa ir para frente, derrubar ainda, por não conhecer de registros que foram tidos por fraudulentos, vamos dizer assim. Então, na fase anterior, né? Quer dizer, vai ser não conhecido o registro e aí vai cair a proporção e a proporção de gênero e pode cair a chapa toda, mas ainda na fase de registro, o que eu acho que deveria acontecer efetivamente para que a gente não tivesse aquele resultado que aconteceu lá, por exemplo, com Valença do Piauí, que você tem uma chapa eleita, que você cai todo mundo, um negócio que não tem cabimento, porque realmente não foi... mulheres foram prejudicadas, inclusive, e candidatos que não tinham ingerência nenhuma sobre a formação da chapa também foram afetados, sem que isso, eles não podiam foram responsabilizados por um ato que não foi deles. E você acha que a gente tem alguma chance aí de que isso vá funcionar, quer dizer, para não ter essa insegurança de lá na frente acontecer, esse tipo de indeferimento, de cair uma chapa já eleita? E eu queria também que a gente falasse um pouquinho do nosso sentimento em relação aos atos de campanha e esse problema da pandemia, o tamanho da ingerência dos juízes nas eleições municipais. Tantos promotores quanto os juízes acabam fazendo comunicados, taxas, recomendações, proibindo toda sorte de coisas. Imagina numa pandemia com uma justificativa. Como é que você está vendo essa questão já que está acontecendo em algumas convenções com interferência do judiciário e agora que vai iniciar os atos de campanha? Iniciando aí pela questão das mulheres, né? Nós tivemos notícia que o Ministério Público aqui da primeira zona já enviou um ofício antecipando-se, pedindo a informação de quem são as candidatas mulheres escolhidas pela chapa. Então, nós imaginamos que vai haver uma investigação já desde o início, mas eu vejo que essa investigação até é muito prematura. Por mais que proteja a chapa, eu entendo que tem que proteger, porque realmente os candidatos que lá estão não são responsáveis por uma eventual fraude na escolha das mulheres, mas são casos muito específicos para você verificar já de início, antes do decorrer da campanha, de que aquela mulher não vai efetivamente concorrer. A gente vai... Eu entendo até que não só a quantidade de votos ela quer significar que aquela mulher ela efetivamente seria uma candidatura laranja, porque
na experiência que a gente tem com a eleição, muitos candidatos que compõem a chapa e até do gênero masculino, às vezes acreditam que vão ter um grande número de votos, que vão estourar na eleição, e quando você vê o resultado da urna, é absolutamente muito aquém do que o esperado por aquela pessoa. Então, eu vejo uma investigação preliminar ela muito precipitada, até para se concluir que aquela candidata ela só foi compor a chapa. Teria que ser um caso assim até muito gritante, absurdo, para que antes de iniciar o processo eleitoral, até no decorrer dele, eu entenda que aquela candidatura ela foi somente para compor a chapa, né? E vejo também essa questão da impugnação inteira da chapa, que causa até um temor nos partidos, né? Porque é muito comum, né, que algum candidato no decorrer desista da campanha por fatores X, falta de recurso, problema pessoal e desânimo com a campanha, e resolva abandonar no meio do caminho. Isso causa um grande temor com as candidaturas femininas. Os partidos vão tentar manter ao máximo para que não venha esse tipo de contestação futura da chapa inteira. Então, eu concordo que ela tem que ser individualizada, a conduta tem que ser apurada de forma individualizada, ou principalmente por parte dos dirigentes, e não dos candidatos, mas vejo que essa investigação preliminar que está se tentando colocar, ela seja prematura e até possa trazer uns resultados que não condigam com a realidade que a candidata pretendia fazer na sua campanha. E passando para a questão dos atos de campanha da pandemia, eu acredito que a gente vai ter que lutar muito nessa eleição para combater possíveis impedimentos da livre propaganda eleitoral, né? Por mais que a emenda constitucional tenha previsto que ela não deve ser limitada, a não ser com base em pareceres técnicos que comprovem a situação e mostrem que não há possibilidade da propaganda presencial, dos comícios principalmente, né, carreatas e caminhadas e passeatas. Eu vejo que, diante das decisões que a gente já tem acompanhado aí de outras situações, o poder limitador aí sobre os atos de campanha e de política e dos políticos em si, ele está sendo cada vez mais abrangente, tentando-se cada vez mais impedir, né, a livre propaganda e a livre manifestação e a demonstração, que a gente vinha conversando antes de começar aqui o nosso debate. As decisões que estão sendo proferidas aí, elas têm trazido para nós a ideia de que cada vez mais a propaganda, ou mesmo a promoção pessoal do candidato, que é permitida pelo 36A, ela vem sendo limitada e controlada. Aparentemente, eu só posso falar a minha história política sem divulgar a minha realização. Então, eu entendo que está vindo muita confusão. Pelo menos a gente que advoga aí há muito tempo no eleitoral vem vendo a construção e a situação, e eu acho que a gente vai ter que brigar muito aí. Vai ser uma eleição de muita briga por conta das inovações todas que vêm sendo implementadas e dessa situação da pandemia que limita uma parte da nossa atuação, da atuação do candidato, né? Até vejo isso. E aí, até entrando um pouco na questão que a Milka tinha falado sobre os cadastros serem fornecidos pelo Facebook, eu acho que só o fornecimento do cadastro também fica um pouco limitado, porque às vezes o Facebook fala, você quer o cadastro? Toma. E aquele cadastro ele é absolutamente inverídico. Eu não consigo também chegar a quem que é o responsável pelaquela página e ele continua fazendo a propaganda, né? Porque no mais das vezes não é permitido que se suspenda integralmente a página, né? A depender do seu conteúdo, que somente as publicações. Então, eu vejo como uma medida mais efetiva que já viesse a informação da localização de onde aquela publicação, daquele IP foi acessado. Eu não entendo da viabilidade técnica, mas que é o caminho que a gente chega ao final.
né? Porque os cadastros, às vezes, até vêm com os e-mails que são impublicáveis e para demonstrar que realmente aquela página é uma página criada para atacar e para disseminar fake news. Então, é uma área que precisaria ser melhor regulamentada até para otimizar o combate aí da propaganda ofensiva e falsa durante a eleição. Ainda mais nesse período que a gente só tem praticamente a internet agora, né? Porque uma eleição, eu acho que vai ser uma coisa, um sofrimento. Eu já ouvi uma ideia, e eu também não tenho capacidade técnica para saber se é viável, mas tinha que se criar um Bacenjude para esses aplicativos, né? Que a gente conseguisse fazer um acesso, né? Que a justiça conseguisse fazer um acesso mais rápido, né? Mais eficaz, né? Porque tem representação aí de eleitoral, dando 20 dias, o juiz ouvindo eliminar o Ministério Público. Quer dizer, para a internet uma semana é um ano, né? Quando se tomar alguma providência, assim, de uma semana, 10 dias, não dá, né? Já foi uma matéria que o defeito já foi muito grande. Eu queria aproveitar a presença aqui do Dr. Hélio Freitas, ver se ele quer dar os seus pitacos aqui no nosso debate, já que ele está acompanhando desde o início. Eu vou abrir a palavra para o presidente, para ele participar um pouquinho aqui e dar uma dinâmica também no nosso debate. Presidente. Bem, bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. No debate de alto nível, eu estou até com dificuldade de acompanhar tantos debates, tantos temas que foram colocados aqui, enfim, e temas importantes e super relevantes, né? Então, não estava no script a minha participação, mas eu queria agradecer. Há uma grande preocupação realmente com esse processo eleitoral atípico que nós estamos passando, né? Realizar eleições municipais em meio a uma pandemia mundial, em que há uma grande preocupação em sair das ruas, fazer campanha. E, no entanto, a campanha tem que acontecer, porque a democracia é essencial, né? Então, veja muito, até o Amilcar fez referência à questão da eventual abstenção que possamos ter, mas nós temos que ir no sentido contrário, nós temos que convidar e incentivar a população a comparecer à votação, né? Muitos mesários, esse próprio treinamento que a Justiça Eleitoral vai permitir aos mesários é fundamental, né? Para que tenha a Justiça Eleitoral uma justiça emprestada, uma justiça colaborativa, é uma justiça que depende do cidadão, da cidadã que esteja lá. Então, quem for convocado para ser mesário, os mesários voluntários, é fundamental a participação nesse processo. Eu até brinco muitas vezes que eu acredito que a Justiça Eleitoral tenha condições de organizar melhor as filas de votação, o processo democrático, do que algumas instituições bancárias aí, responsáveis pela concessão de auxílios. Então, acho que a extensão do horário também foi algo muito importante, né? Porque vai permitir que a população mais idosa, porque a gente lembra que o voto é facultativo a partir dos 70 anos, né? Dos 16 aos 18 e depois a partir dos 70 anos. Então, há uma população que poderia estar, vamos dizer, numa faixa de risco, né? Que 50 e poucos, né? Que é a minha idade, mas temos que, alguma comorbidade, mas tem que votar, tem que participar, tem que sair às ruas. E vamos esperar também que em novembro, com esse adiamento, a pandemia essa curva já tenha realmente regredido e a situação esteja melhor administrada. Abriram os shoppings, né? Abriram as praias, os bares, etc. Então, a votação, a eleição é fundamental, é muito importante. Assim como a defesa da urna eletrônica, né? A urna eletrônica foi muito combatida, muito questionada na eleição de 2018 e esse ano ela completa 25 anos do marco legal que estabeleceu a possibilidade de votação eletrônica, que veio com a Lei 9.100 para as eleições de... Não, minto, na primeira... 9.100, que se criou
a possibilidade da votação eletrônica, então são 25 anos, né? E ela foi sendo implementada na eleição de 96, 98, até em 2000, com a sua votação já total. Então, em 20 anos, a gente tem tido uma boa experiência com a urna eletrônica, sem grandes questionamentos. Não há um questionamento que possa reclamar que ela tenha sido motivo de fraude ou de alguma ocorrência. Nos Estados Unidos, talvez, eles tenham muita discussung em relação a eventual fraude, né? O presidente Trump já está dizendo que a votação por correio possa gerar lá uma dificuldade, então isso possa ir para o judiciário. Mas aqui no Brasil nós não temos essa tradição. Pelo contrário, nós temos uma tradição de alternância de poder muito grande, inclusive com a votação eletrônica. São duas experiências que o Brasil tem que a gente pouco fala. Quer dizer, a gente fala, tem uma discussão, em geral, para permitir que o voto seja facultativo, para um debate sobre o voto facultativo, né? Mas eu sou um defensor do voto obrigatório da maneira que ele é, porque acho que isso contribui para o aprimoramento democrático. Fosse nos Estados Unidos o voto obrigatório, fosse na Europa o voto obrigatório, estariam lá em melhores situações do que se encontram hoje, né? Não que a gente esteja aqui numa situação maravilhosa, mas, sem dúvida, o voto obrigatório chama a população às urnas e esse chamamento é importante, mesmo que em épocas de pandemia. Então, eu acho que o apelo que os advogadas devem fazer é que exerçam cidadania, estejam lá presentes na votação. Vai ser uma eleição complicada, vai ser uma eleição diferente. Já foi dito aqui pelos palestrantes que você teve que alterar o calendário eleitoral, teve que repensar, reaprender as datas, né? Muita gente pergunta para mim, quando que vai ser? Quando começa a propaganda? Eu dizia 16. Não, mudou a data, porque nós próprios temos que nos acostumar a essas alterações. Eu preciso olhar o calendário, né? Eu sabia de cor, a gente não sabe mais, né? Quando é o último dia do registro? Então, essas coisas todas são fundamentais, a gente está se atualizando. Então, agradeço aí a possibilidade da pequena fala e agradeço demais a Isabelle, ao Amilcar e a Carla. Foi uma aula, uma verdadeira aula, um debate riquíssimos, né? Nós vamos ter um painel aqui futuro sobre a LGPD, será no dia 24 de outubro, que todos já previamente convidados para prosseguimento desse debate que vocês iniciaram hoje. Essas questões devem retornar. Então, muito obrigado e obrigado pela possibilidade de participar aqui nesse instante. Bom, na verdade, a gente já vai caminhando para o final. Eu queria falar com a Isabelle também, só para vou já dar a palavra para ela fechar, e a gente só queria, acho que a gente abordou, você já abordou, não, a Amilcar agora, né? Na verdade, a Isabelle já falou, a Isabelle já abordou, né? A questão do prazo da prestação de contas, e a gente vai ter também uma modificação em relação ao julgamento dessa prestação de contas, que eu acho que não sei se a gente acabou, a Isabelle falou, mas para dar uma reforçada em relação à questão da diplomação e o evento prestação de contas que foi alterado pela emenda. Queria só que você desse uma reforçada e depois você tem a palavra para encerrar a sua fala do jeito que você entender melhor e aí a gente vai caminhando para o encerramento. Vamos lá, Amilcar. Eu ia até deixar a Isabelle falar da data da prestação de contas, que ela... já tinha até tirado um mute, achei que era eu. Então vai, Isabelle. Eu achei que eu estava na linha. Vai você, Isabelle, aí você já faz o seu encerramento, depois a gente passa para o Amilcar. Vamos rememorar a data, porque eu também estou decorando ela, né? Mas, assim, a data da prestação de contas final é 15 de dezembro para todo mundo. Nesse meio tempo aí, é possível prestar as contas parciais, não é possível, né? É obrigatório prestação de contas parciais de 21 a 25 para as despesas que foram contraídas e para as receitas recebidas até 20 de outubro. É importante até orientar os candidatos que se observe essa prestação de contas parcial,
porque ela é muito considerada no julgamento das contas. Então, como prestação de contas, para a prestação de contas temos esses dois marcos, os candidatos, os dois turnos na mesma data, e como observado no início, a prorrogação da data limite para análise das contas não vai afetar a diplomação. O que vai afetar a diplomação é a não apresentação das contas. Então, observar a obrigatoriedade da apresentação das contas para se garantir a diplomação e, no futuro, a análise das contas, que vai refletir na possibilidade da ação do 30A, dependendo do que se verificar da movimentação financeira do candidato. E aqui para encerrar minha fala, voltando um pouco às cotas, né, de que não se faz de um dia para o outro, as cotas, tanto de tempo de propaganda partidária, quando existia a propaganda eleitoral, e agora, desde das últimas eleições, a distribuição de recursos para as candidaturas do gênero feminino, ela vem sendo construída, né? Não é de um dia para o outro que a gente promove essa importante inserção na política das mulheres e dos negros, e o fortalecimento dessas candidaturas, elas devem ser construídas com muito cuidado e com anterioridade, para que nós possamos evitar justamente isso, as candidaturas laranjas, que as mulheres queiram participar e que os partidos acolham e promovam formação feminina, para que a gente não tenha que se preocupar da investigação prévia se aquela candidatura é laranja ou não. E aí, dentro desse reflexo, fazer um informe de um importante evento que vai ser realizado hoje, que é o Observatório da Candidatura Feminina, às 19 horas. Eu estou parecendo candidato, né, informando o próximo passo, mas imagino que o Hélio vai compartilhar no grupo o convite, e isso tudo em decorrência do fortalecimento da mulher na política, né? E isso vem sendo feito há muito tempo, né? Eu venho acompanhando aí, no começo também a mesma polêmica, por que cota? Mas eu fui questionada nesse final de semana por um dirigente partidário, é porque essa cota afasta a mulher, e aí a minha resposta foi essa: na verdade, o partido precisa ter uma consciência de incluir e de promover as candidaturas, sejam femininas e negras, e para que no futuro a gente tenha chapas concretamente aglutinadoras e que tragam todas as participações da sociedade. Agradeço aqui o doutor Hélio, que já caminhamos aqui há muito tempo juntos, né? Não podemos dizer o tempo, e que é contra nós, mas agradeço aqui a oportunidade, a confiança, e vamos seguir aí na campanha. Muito bem, Isabelle. Obrigada pela sua brilhante participação, como sempre. E agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Amilcar, para ele poder também fazer as considerações que ele entender necessárias, para a gente também partir para o encerramento. E complementando o que a Isabelle falou, na verdade, né, não são só as mulheres também que podem ser laranja na chapa, né? A gente sabe do fenômeno que vai ser também, que é uma novidade dessa eleição, que é a questão da não formação de coligações para as campanhas proporcionais. Então, os partidos vão sair as chapas puro sangue, né? A gente não sabe como é que vai ser esse arranjo, como é que vai se dar, se os partidos vão conseguir sair com chapa completa, não vão sair, como é que vai ser o resultado dessa novidade, né, da impossibilidade das coligações. E também a gente sabe que tem homens também que vêm compor de forma não verídicas as chapas, né? Por exemplo, funcionários públicos, que a gente sabe que às vezes entram na campanha para poder se afastar, para colaborar com o candidato principal. Isso é uma coisa que quem advoga na área sabe o que acontece. Então, a gente tem os caras que não têm voto mesmo, que o cara acha que é um grande
candidato de potencial voto e no final não se confirma, e também tem situações que a gente sabe que a composição da chapa é feita de que a gente chama de laranja, homens ou mulheres. Então também isso é uma coisa que tem que ser considerada, não é uma questão só de gênero, né? E é isso, eu vou passar a palavra então para o Amilcar para ele falar, dar as considerações finais dele. Amilcar, a palavra é sua. Para fechar aqui, eu vou tratar de um assunto do nosso presidente, doutor Hélio. Eu sou também um entusiasta da urna, e acho que a urna apanhou muito, não só em 2018, mas antes, por falta de defesa. Acho que a gente deixou muito tempo a urna não defendida, e a Justiça Eleitoral deixou muito tempo a urna não defendida nas suas propagandas institucionais, nos informativos. Acho que o assunto ficou muito tempo solto, por falta de comunicação. Temos muito o que mostrar e não usamos, né? O doutor Hélio comentou da experiência norte-americana, que normalmente é um referencial para né, um país pujante, de política externa competitiva. O sistema deles também vem sofrendo entraves, desafios e questionamentos, né? Lá a distribuição da urna é heterogênea, o país inteiro é dividido em condados e cada um contrata a urna que quer, mas na verdade são acho que 3 ou 4 empresas que fornecem urnas para os Estados Unidos inteirinho, mas são empresas privadas que desenvolvem isto quase como contratos de defesa, né, com sigilo, mas ninguém sabe lá dentro efetivamente o que acontece. Elas têm arranjos societários internos que vêm sendo questionados ao longo dos anos. Eles lá enfrentam não só um questionamento interno de segurança, mas nos últimos anos, sobretudo, uma potencial, pelo menos, ameaça externa, né? É um país líder aí em política externa, e estão lá neste cenário, que, ao meu ver, é pior do que o nosso. Aqui, querendo ou não, conseguimos centralizar o cadastro e a segurança da urna num órgão jurisdicional, que é um tribunal constitucional, com a competência e o gabarito que ele tem, né, a importância constitucional que ele tem. A experiência da área técnica vem sendo testada ao longo de... Óbvio, sempre sujeita a melhorias, a questionamentos, mas vem sendo testada sem nenhuma intercorrência ao longo de muitos anos, né? Agora, a doutora Elia estava comentando 25 anos de urna, temos, e até agora fomos bem, né? Existem conversas, mas nunca houve nenhuma intercorrência séria no nosso processo. E pela preservação que tivemos, de centralizar, colocar num órgão importante, e, ao meu ver, o que faltou foi comunicação disso. E eu tenho esse entusiasmo do doutor Hélio que temos que ser entusiastas, temos que ser promotores da segurança da urna, que é importante. Agradeço a manhã agradável com os senhores e senhoras. E obrigado, doutor Hélio, obrigado, Carla. Obrigado, Isabelle. Bom dia. Nós é que agradecemos, a Amilcar, sua brilhante também participação. Acho que há um consenso nosso aqui de que nós estamos bem assistidos em termos de uma instituição que cuida do processo eleitoral, que é a Justiça Eleitoral, que apresentou um plano de segurança que no final da semana passada, que demonstrou a excelência deles em relação à administração, porque são várias áreas afetadas numa eleição, num adiamento, numa situação de pandemia, que muitas medidas de segurança são necessárias, e é um desafio tremendo e que é importante, um desafio que foi vencido, né, que está em processos já iniciados, e que é de fundamental importância para o nosso país, que é a continuidade democrática, a garantia da continuidade democrática, e
a gente vai torcer aqui e trabalhar para que também nós, advogados que estamos atuando nessa área, somos responsáveis para contribuir também com os partidos e com a Justiça Eleitoral para que esse evento se realize da melhor forma possível. E é o que a gente está aqui todo desejando e estamos nessa formação que a própria comissão está produzindo, é para contribuir para que isso ocorra da melhor forma possível e mais efetiva para todos nós. Eu agradeço aos nossos ouvintes pela paciência, pela participação aqui, e quero convidá-los para os próximos encontros, que vão ser divulgados, eu não sei se vai ser agora ou se vão ser divulgados nos nossos canais, no WhatsApp, no Facebook, enfim, todos os nossos canais. O próximo encontro já é no dia, não sei, 24 de novembro, né? E eu quero desejar para vocês todos um bom dia e uma boa eleição. Muito obrigada pela participação. Encerrado.